rever amigos que às vezes a gente não se vê há tanto tempo. Portanto, é aqui também um grande gosto poder partilhar com eles esta sessão. E agradecer, neste caso, eu não pude estar presente na sessão anterior, sei que correu bem, tenho notícia que correu bem. Mas queria, já que estou presente nesta, agradecer quer ao António Bento, quer ao Dr. Luís Aurélio, toda a disponibilidade para participar nesta iniciativa e a generosidade com que o fizeram. Portanto, queria agradecer-vos por isso. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Manuel Monteiro, quero agradecer o convite do Ideal. É com muito prazer que aqui estou. Vai ser uma experiência nova para mim, a formação de quadros, enfim, o auditório. Portanto, quero agradecer também ao professor Alexandre Franco de Sá o convite. Nós já somos colegas e amigos há mais de 20 anos. É um grande prazer estar aqui. E, portanto, pediram que falasse de Maquiavel e de Tomás Hobbes. E é isso que eu vou fazer. Eu fiz um texto para cada um dos autores. Eventualmente fazíamos um intervalo no torno do texto, talvez para fumar um cigarrito, que eu sou daqueles criminosos que ainda E eu deixei no carro, mas já lá. eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Então, em 2027 farão 500 anos da morte de Maquiavel, não é? 5 séculos. E hoje falar de Maquiavel é um pouco difícil na medida em que o público, digamos, tem uma série de clichês na cabeça, sobretudo em relação ao chamado maquiavelismo, não é? E, portanto, a ideia que o vulgar Linneo faz da obra de Maquiavel é justamente que Maquiavel era maquiavélico e que, portanto, uma pessoa maldosa, traiçoeira, pouco digna de confiança. E eu quero, digamos, fazer um pouco esses mitos apresentando a figura do pensador político eterno. Então, como devem imaginar, Maquiavel é dos autores mais comentados, mais lidos na história do pensamento político. E é difícil fugir às interpretações que já foram feitas, nomeadamente aquelas mais credíveis e prestigiadas. Assim, dentre os inúmeros aspectos do pensamento político de Maquiavel dignos de uma análise mais demorada, como aquela que vou procurar fazer, há um que se destaca talvez entre todos e que, apesar de ocupar um lugar central na descrição que Maquiavel faz do exercício do poder, não foi ainda até hoje, na minha opinião, suficientemente estudado e avaliado. E que aspecto é esse? É o do que eu pretendo falar agora, é o estatuto político que a aparência tem no pensamento de Maquiavel. Então, vocês conhecem aquela frase da anódina de que as aparências iludem, mas é um ponto central no pensamento de Maquiavel. Então, vou falar do ethos do homem político, ou do ethos do ator político. Mas já estou a utilizar uma palavra grega, portanto, os universitários são assim, esquecem-se facilmente do público. O ethos, digamos, Heraclito, um grande pensador grego, dizia que o ethos era o demónio do homem. Eventualmente, pensarão vocês, ética vem do termo ethos. Mas, em Aristóteles, por exemplo, o ethos do homem político é, digamos assim, um conjunto de qualidades morais que definem o caráter. Depois temos, por exemplo, nos estoicos, nos filósofos estoicos, o ethos é visto como, digamos, uma espécie de fonte primeira do comportamento e da ação. Bom, isto para explicar o que quer dizer com o ethos do homem político. Ora, uma vez que o ethos do homem político, que é um elemento determinante no exercício do poder, é concebido por Maquiavel como estando sempre dependente da fabricação de uma imagem do príncipe na esfera pública, uma imagem capaz de atuar sobre a faculdade de julgar dos súbditos. Os súbditos respondem à imagem do príncipe e julgam a aparência.
Não o que o príncipe é, não interessa. O que interessa é o que ele parece. É essa a resposta. Os súditos não respondem à verdade, respondem à aparência. Ora bem, então compreende-se que haja uma necessidade no pensamento de Maquiavel de formar uma espécie de um campo de visibilidade onde os desejos e os humores dos governados encontrem a sua representação. Ora, justamente o príncipe fornece-nos importantes indicações para o estabelecimento do ethos do ator político. Efetivamente, o problema do exercício do poder em Maquiavel nunca pode ser separado, dissociado do juízo daquele sobre quem e com quem o poder é exercido. Sobre quem o poder é exercido e com quem e contra quem o poder é exercido. Porque quer o modo de exercício do poder, quer a projeção da imagem do governante na esfera pública, dependem sempre do juízo que sobre eles fazem os governados. Em suma, o exercício do poder em Maquiavel, para ser verdadeiramente eficaz, efetivo, precisa sempre de se submeter à avaliação e ao juízo dos governados. E, portanto, daí que o cuidado na produção da imagem do príncipe seja necessário para aquele que deseja exercer e manter o poder. Porque os juízes do súbdito estão sujeitos, digamos, a uma volubilidade extrema, a uma instabilidade extrema. É um pouco a ideia contemporânea que temos da opinião pública, não é? Não é orgânica, ela está sempre em movimento, está sempre a transformar-se no seu próprio exercício. Ora bem, por outro lado, como a esfera política se desenrola integralmente no domínio da aparência, o príncipe, como ator político que é, estará tanto mais seguro da efetividade do seu poder, quanto mais ele, por assim dizer, se esconder, se apagar por trás da sua persona pública, por trás da sua personagem. É à imagem da sua personagem que os súbditos aos governados respondem com juízos negativos, positivos, mistos. Portanto, porque o que ele realmente é, o príncipe, realmente, entre comas, deixa agora de ter qualquer importância na medida precisamente em que representar publicamente uma personagem, o que conta é o que ele parece ser, não o que ele é. Isto é um ponto fundamental em Maquiavel. Daí que a necessidade de manipulação da sua imagem seja uma consequência inevitável que decorre da natureza representativa do domínio político. O problema da representação política, entendido em termos modernos, ou digamos, sim, podemos dizer que logo a partir do século XVIII as teorias da representação imperam. O ponto é que este termo não faz parte, digamos assim, do léxico principal de Maquiavel. Em todo o caso, o que eu queria dizer ainda é que, mais ainda, o conhecimento do que Maquiavel chama a verdade efetiva da política, e não as quimeras dos filósofos, do que o homem, o governante, deve fazer, é justamente o saber da aparência na política. Ou seja, o modo como esta aparência se forma e produz os seus efeitos na mente dos governados. Então, no capítulo 18 do Príncipe, Maquiavel enumera alguma das qualidades ou das virtudes tradicionais que o príncipe deve parecer ter. Não é ter, é parecer ter. E quais são elas? Piedade, fidedignidade, humanidade, integridade e religiosidade. Eu repito, o príncipe não precisa ter estas qualidades, precisa de simular bem em seu próprio proveito. Piedade, fidedignidade, isto é, pessoa digna de fé, de confiança. Humanidade, integridade e religiosidade. Maquiavel considera que, cito, a um príncipe não é necessário ter de facto todas estas qualidades. Ele não precisa de ter. Mas é realmente necessário que ele pareça tê-las. Ora bem, aliás, fim de citação, não só é necessário,
que é um termo fundamental no léxico político de Maquiavel, a necessidade, que o príncipe pareça ter essas qualidades, como é também decisivo que, se elas têm de facto, ele possa não as observar sempre, sob pena de ao agir desse modo, o governante poder estar, digamos assim, a destruir a sua imagem e acabar a sua própria sepultura junto dos governados. Um pouco antes, no capítulo 16 do Príncipe, que trata da liberalidade e da parcimónia do governante, agora perdi aqui, a minha vista já não é melhor, Maquiavel estabelece um conjunto de observações e de recomendações comportamentais que chamam a atenção do leitor para a importância da aparência na política. Assim, por exemplo, se o príncipe for realmente liberal, liberal no sentido generoso, pelo dinheiro do contribuinte, para utilizarmos uma terminologia contemporânea, se ele for realmente liberal, corre o sério risco de empobrecer o seu Estado e de vir a ser testado ou mesmo odiado pela população. Por isso é extremamente necessário, Maquiavel diz, é bene necessário, é extremamente necessário que ele dê a impressão de ser liberal, mesmo que eu não seja. Nós temos a experiência recente da política em Portugal, o doutor Centeno, mestre das cativações, que criou uma doutrina própria neste país, que é as boas contas, fazia sempre grandes cativações. O atual governo do doutor Luís Montenegro, pela figura de Miranda Sarmento, acho que são 2.500 milhões já pré-cativados, não é, doutor Manuel Monteiro? Não tenho certeza, mas, portanto, dar a impressão de ser liberal, mas ser fuinhas, garantir ali um bom governo económico da nação. Ora bem, eu já agora é sempre, como é que é dizer, fica mal uma pessoa falar mas uma vez escrevi um artigo na altura da discussão do orçamento de Estado do Partido Socialista, não sei se recordam, em que o doutor Centenas, não há milhares, o doutor Centenas, eu sou filho de contabilista, aprendi a contar antes de aprender a escrever. O doutor Centenas foi, eu não sei se recordam, ao Parlamento e foi invocar os heterónimos do Sr. Fernando Pessoa, cuja casa é aqui ao lado. Não votem, por um lado, no heterónimo do gastador e depois no heterónimo do... E eu escrevi um artigo a dizer que o doutor Centenas não conhecia o Fernando Pessoa e que ficava mal estar-se a armar aos poucos a invocar o Sr. Fernando Pessoa na discussão da lei mais importante do país, que é o Orçamento de Estado. Então escrevi um artigo no Observador comparando o Centeno a Salazar, positivamente, mas também muito cinicamente, e chama-se, como é que ele chama? A cesarização de um contabilista. Cesarização de um contabilista. Pessoa, Centeno e Salazar. Podem ler esse artigo, porque acho que me saiu bem. Bem, enfim. Então, o príncipe ganha em parecer ter, ou em simular todas estas qualidades que eu acabei de referir, tal como ganha em não parecer. Efeminado, por exemplo, não sei se aqui o Maquiavel não estará ultrapassado, inconstante, ligeiro, irresoluto e pusilânime. Nestes casos, o príncipe deve poder dissimular todos estes vícios ou todos estes defeitos, estou a brincar, de modo a parecer não os ter. E como dizia o mais sábio e o mais avisado dos reis franceses, Luís XI, em latim, qui nescit dissimulare, nescit regnare. Quem não sabe dissimular, não sabe reinar. Então Maquiavel continua e diz: deve, pois, um príncipe ter grande cuidado para que não lhe saia jamais da boca uma coisa que não esteja repleta destas 5 qualidades, e que ouvi-lo e vê-lo, ele pareça todo piedade, todo dignidade, todo integridade, toda humanidade e toda religião. E não há coisa, conclui Maquiavel, que lhe seja mais necessário parecer ter, simular, do que esta última qualidade, a religiosidade.
Vocês não concebem um candidato a presidente dos Estados Unidos da América que se assume como ateu, certo? Bom, então, a pergunta que aqui imediatamente se põe, ao escutarmos esta passagem do Príncipe, é a seguinte: porquê é que Maquiavel julga o domínio da aparência e o controle da imagem tão imprescindíveis ou tão necessários a um desempenho político virtuoso, no sentido de Maquiavel, em que há virtude, em que há coragem? Ora bem, naquele que muitos consideram ser o mais escandaloso dos capítulos do Príncipe, Maquiavel considera que o juízo político dos súbditos, dos governados, se forma de duas maneiras. Diz ele: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque o ver cabe a todos. O sentir, que aqui deve ser entendido como o tocar, o pôr as mãos na massa, para saber as leis de fabricação do pão político. Porque o ver cabe a todos, o sentir a poucos. Todos veem o que tu pareces ser. Poucos sentem aquilo que tu és. Então, fim de citação. Neste enunciado, Maquiavel descreve dois tipos de juízo político. Um que se forma a partir da visão, que é o maioritário, o predominante, e outro minoritário, para não dizer excepcional e raríssimo, que nunca renuncia a um tocar. E, portanto, esse tocar apenas pode ser garantido por uma experiência concreta e pessoal da política. O primeiro tipo de juízo, a que podemos chamar juízo pelos olhos ou juízo do olhar, é sem dúvida o juízo político comum por excelência. Mas antes de prosseguirmos com a explicitação da distinção entre o juízo do olhar e o juízo do tocar ou sentir, foquemos por instantes na importância da hierarquia dos sentidos na apreensão dos atos políticos. Na esfera política, o sentido da visão é sempre um meio de percepção muito mais fiável do que o sentido da audição, porque muitas vezes a própria existência de um rumor, e a política está cheia de rumores, como é que é dizer, impossíveis de confirmar, muitas vezes. Muitas vezes a própria existência do rumor, por exemplo, só pode ser confirmada ou infirmada pelo olhar. Então, a visão é tanto mais importante na esfera política, quanto mais a imagem é determinante na formação de qualquer juízo político. E como o modo de exercício do poder depende sempre do juízo que os governados fazem da imagem do príncipe, o julgamento político sobre o exercício deste poder faz-se sempre no domínio da aparência e, portanto, no terreno do que Maquiavel chama, tanto na política como no teatro, o engano. Engano, em italiano. Ali na terra onde eu sou natural, na Guarda, dizemos engano, engenheiro, e, portanto, até tem graça. Ora bem, e assim como no teatro o engano é um estratagema dentro da peça, uma representação dentro da representação, assim na política o engano é um convite à deliberação dos súbditos a partir da imagem que o príncipe projeta de si mesmo na esfera pública. Todo o ser do político, na medida em que ele age, está integralmente na representação, naquilo que ele dá a ver. Na política, a aparência é o ser, e o único príncipe que existe é o príncipe que vemos, que julgamos pela sua aparência. Daí que, à medida que penetramos no léxico político de Maquiavel, devamos estar preparados para escutar com ouvidos novos aquela anódina frase segundo a qual as aparências iludem. Pois iludem, e ainda bem. Ora, esta frase deve exigir agora que a escutemos com novos ouvidos, como diria o filósofo alemão chamado Nietzsche, com ouvidos extramorais. Ora bem, um senhor chamado Lars Dissing, num interessante estudo sobre a concepção da aparência no pensamento político de Maquiavel, observa o seguinte a respeito do primado da visão sobre a audição na ação política. Cito: quem se contenta com o escutar raramente consegue reduzir de maneira significativa a distância que separa a verdade efetiva dos disse que. O Expresso hoje, creio que traz ontem,
uma coisa sobre os segredos, não é? Na capa da revista Os Segredos em Política. Por acaso não li ainda. Então, diz ele, continua. As condições de trabalho do olhar vêm-se melhoradas pelo facto de a verdade não poder permanecer escondida. Há, deste modo, uma relação estreita entre o futuro, a ação política que lá vem, e o verbo ver. O tempo fará sempre ver todas as coisas. Sempre. O que ontem foi dissimulado, amanhã será exposto. E nós sabemos que é assim. Para antecipar este conhecimento futuro, convém vencer a pressa da escuta e a preguiça em se deslocar, ir aos lugares. O olho diz a verdade mais do que o ouvido, continua Lares Vicini. É preciso medir tudo com os seus próprios olhos e não regular a sua conduta senão a partir daquilo que se vê. Porquê? Na falta de um conhecimento total da verdade, um saber que não pode ser senão táctil, as mãos da massa, a contemplação das aparências faz aceder a uma certa intimidade com certeza. Uma certa. Fim de citação. Todavia, por si mesmo, o juízo político feito pelos olhos, ou o juízo do olhar, pode não bastar para nos certificarmos de que capturamos com exatidão e rigor o significado político efetivo disso ou dessa aparência em que concentramos o nosso olhar. Porquê? Porque as ações e as palavras dos atores políticos se observam de várias maneiras e de diferentes ângulos. E como é impossível a qualquer indivíduo ver e ouvir sempre tudo e abarcar com o olhar a totalidade do espaço político, o olho, insisto, que não julga senão as aparências, vê-se muitas vezes reduzido a ter de olhar a realidade política por segmentos, parcialmente, porque nunca tem um campo de visibilidade total. Por isso mesmo, constituindo a visão o sentido operacional da ação política, o cálculo baseado na visão é também aquele que está mais sujeito ao que Maquiavel chama o engano. Então, afinal, o mais sintético dos sentidos, a visão, sendo também o mais preciso e eficaz, é aquele que está mais sujeito ao engano. Daí a tradição da frase, as aparências iludem, e depois há uma versão popular, as iludências aparudem, não é? Eu ouvi dizer isto quando era miúdo. Então, daí o seu estatuto paradoxal, daí também a razão porque a consciência das limitações do juízo do olhar desperta inevitavelmente a nossa atenção para a importância no espaço político do tal juízo pelo tocar, juízo pelo sentir. De facto, no mundo político, em que ser e parecer não se distinguem, o tocar, o sentir, está no topo da hierarquia dos sentidos. Só o tocar elimina a ambiguidade e a incerteza. Só ele permite a apropriação da ocasião. Ao contrário do ouvir e do ver, o sentido do tocar é quase sempre unívoco, porque se falarmos com propriedade, só tocamos naquilo que está perto de nós, que está próximo de nós. Por conseguinte, apreender, apalpar, agarrar, tocar, é sempre muito melhor que ouvir e do que ver. Porque o tocar é pelo menos um sinal de um certo grau de certeza que o ator político gostaria de poder dominar, uma vez que tocar consiste em eliminar a possibilidade de ilusão inerente ao funcionamento dos outros sentidos. Então, de facto, pode mesmo dizer-se que o ator político virtuoso, se pretende ver como deve ser, deverá poder ter os olhos nas próprias mãos. Quando eu era pequeno, ligado isso sou natural da Guarda, portanto, na proximidade da Raia Espanhola, quando andávamos a brincar e mostrávamos os presentes de Natal aos amigos, não tocas, tens a mão como é que é? Tens a vista na mão como os espanhóis? Havia lá essa frase. Então, exatamente, dizia eu, portanto, deve ter os olhos nas próprias mãos mais do que nas órbitas, esforçando-se deste modo por tocar sempre em solo firme. São inúmeras as ocorrências na obra de Maquiavel de expressões como avere l'occhio alle mani, ter os olhos nas mãos, ou toccare con mano, toccare fondo, tocar com a mão, tocar fundo. E mais,
Ou mesmo, outra expressão, julgar com as mãos e não com os olhos. Assim, num poema que Maquiavel dedica a Giuliano de Medici, em março de 1513, Maquiavel escreve assim: Lasci l'opinione vostra magnificência, e palpe, e tocche, e giudichi alle mani, e non alle occhi. Portanto, que vossa magnificência deixe a opinião, e que palpe, e que toque, e que julgue com as mãos, e não com os olhos. Ora, é curioso, porque mais de um século depois, após a morte de Maquiavel, há um grande jesuíta, grande escritor, Baltasar Gracián, um espanhol, que formulou a tensão entre o ver e o tocar políticos desta maneira. Eu traduzi para português, mas em castelhano é mais bonito. Cito: Prometo-vos que para poder viver é mister armar-se um homem dos pés à cabeça, não de olhinhos, mas de olhões muito espertos. Olhos nas orelhas para descobrir uma falsidade e mentira. Olhos nas mãos para ver o que os outros dão. E mais importante, para ver o que tiram. Olhos nos braços para abarcar muito e apertar pouco. Olhos na própria língua para olhar muitas vezes aquilo que devemos dizer. Olhos no peito para ver em que é que se o há de ter. Olhos no coração para ver quem tira ou quem lhe atira. Olhos nos próprios olhos para ver como eles veem. Olhos e mais olhos e reolhos procurando ser o mirador de um século tão adiantado. Estávamos na época da Roca, portanto, a metáfora da luz e da visão é fundamental. Bom, fim de citação. Em tudo o que até agora disse sobre o juízo do olhar e sobre o juízo do tocar, podemos desde já isolar uma importante indicação, a saber, que para Maquiavel o juízo político conta, isto é, o juízo prático que responde às imagens desencadeadas pelo exercício do poder, é inseparável da aparência. O que significa, evidentemente, uma coisa muito simples, que o problema da aparência está no fundamento do exercício do poder, tal como Maquiavel o entende. Por conseguinte, não apenas o juízo do tocar é sempre um julgamento do olhar, perdão, é sempre um julgamento daquilo que nos parece, como é sempre necessariamente uma resposta à aparência. Pode ser uma resposta, digamos, aquiescente, dissentânea, mista. Repito, portanto, o essencial. O modo como o príncipe exerce o poder depende sempre da imagem que ele projeta na esfera pública e, consequentemente, dos juízos que os súbditos fazem a respeito dessa imagem. Mas vamos agora ao segundo tipo de juízo, a que chamamos, Maquiavel chama, juízo pelo sentir ou juízo pelo tocar. Ele é aquele tipo de juízo cético que procura certificar-se, tanto quanto isso seja possível, da realidade da aparência, de modo a poder decantá-la para em seguida a produzir e a instruir eficazmente. O príncipe não pode, como o vulgo, contentar-se com a superfície da aparência, sendo-lhe necessário, à maneira do médico, aproximar-se do objeto, segurá-lo entre as mãos, apalpá-lo, para poder emitir o seu diagnóstico. Assim, de modo a poder manejar a aparência em seu proveito, o príncipe, ao contrário do vulgo, não pode limitar-se à superfície da aparência, ainda que, atenção, a sua própria avaliação das circunstâncias políticas, estando limitada por aquilo que se vê, pelo tal campo de visibilidade, que é um campo de representação, não deixe também ela de ser superficial, só que, glosando o que um dia Nietzsche afirmou a respeito dos gregos antigos, dir-se-ia que a ponderação do príncipe é superficial por profundidade. O príncipe sabe ler a superfície das aparências com um olho de falcão. É essa a sua obrigação. É, aliás, por isso que a virtude do príncipe consiste não em acomodar os seus atos à aparência, mas em regular e conduzir por si mesmo o jogo da aparência que mais lhe convém. Porque as técnicas políticas que simulam e que dissimulam a aparência produzem efeitos de realidade, produzem efeitos na realidade. Em suma, é no espaço político da aparência que o homem julga, tal como é no espaço político da aparência que o homem se engana.
Ora bem, admitindo agora que o juízo de tocar corresponde ao que Maquiavel chama a verità effettuale da política, das coisas, então o príncipe, estando na posse dos arcanos da fabricação da aparência, conhecerá como ninguém o modo como os homens respondem não à verdade. A política e a verdade nunca fizeram um bom casamento. É por isso que as denúncias aos políticos mentem. Pois claro, nem pode ser de outra maneira, porque é preciso a ilusão. Não, sem ilusão não há política, não é? Portanto, dizia eu que a sua virtude estará no modo como ele dominar as técnicas de produção do juízo do olhar dos súbditos que lhe permitem impor os efeitos de aparência que melhor servem os seus desígnios. Portanto, a política não funciona no modo da verdade. A política é um conjunto de ficções, de simulações, de dissimulações. Portanto, e Maquiavel viu isto muito bem. Os mecanismos do poder estão sempre ligados à produção de ficções. E, portanto, é sobre esta base que o príncipe exerce o governo sobre o povo. De facto, o reconhecimento da autoridade do príncipe depende sempre, como já disse, do juízo que os homens fazem dos seus atos e das suas palavras, do modo como uns e outras aparecem aos olhos do público. Ora, a formação desse juízo decorre inevitavelmente do modo como o príncipe se dá a ver na representação da sua pessoa na esfera pública. Claude Lefort, um eminente estudioso da obra de Maquiavel, diz, e muito bem, que a crítica do príncipe, imaginemos a opinião pública, que tem a função do escrutínio, faz sempre na ordem das aparências. Sempre, sempre. Se, por exemplo, o príncipe quer, digamos, ser temido e obedecido, deve ser capaz de produzir uma imagem adequada no tempo certo, porque governar, num certo sentido, não é mais do que fazer ver para fazer crer no que se vê. Isto é uma lei fundamental da política. Também por isso, o regime de visibilidade que estrutura a aparência da política, de acordo, aliás, com a sua dimensão estratégica, um meio com vista a um fim, difere consoante o príncipe se encontra no momento da conquista de um Estado ou se já se encontra na fase em que a manutenção e consolidação do Estado exigem uma arte regular de o governar, manter o barco, a pilotagem, que é uma metáfora antiga na política, não é? O piloto do barco. Seja como for, a produção da imagem do príncipe incita sempre ao juízo, ao mesmo tempo que o orienta e que o condiciona. Simetricamente, a permanente alteração e recomposição do juízo do olhar, é o que nós hoje chamamos a volubilidade da opinião pública, obriga o príncipe a uma ininterrupta potenciação da diferença entre o que ele alegadamente deve ser e o que ele parece efetivamente ser. Então, exato. Com efeito, dada a coincidência entre ser e parecer na esfera política, é na ativação ficcional desta tensão que assenta a condição de possibilidade de modificação da imagem do príncipe, de modo a ela poder responder em tempo útil à constante alteração e modificação do juízo, do olhar dos súbditos. Para além disto, a desconformidade ou heterogeneidade entre os efeitos visados pela ação do príncipe e os seus resultados efetivos obrigam-no, se ele pretende lidar de modo virtuoso com a contingência e a imprevisibilidade, obrigam-no a uma plasticidade, a uma maleabilidade no aparecer, que até um certo ponto não se compadece com restrições de ordem moral. Em suma, para garantir a aprovação do juízo do olhar dos governados, que inevitavelmente tende ou para a censura, biasimo, em italiano, ou para o louvor, lauda, tende sempre para A ou B, o governante deve saber produzir e regular a sua aparência. É por isso que podemos dizer que as virtudes efetivas de um príncipe se definem não de um modo normativo, abstrato e intemporal, mas na ocasião,
e com a ocasião, e jamais contra a ocasião, porque a ocasião tem uma vida curta e porque a ocasião exige rapidez na deliberação e coragem na decisão. Não se deve andar a reboque das iniciativas dos opositores, deve-se fazer simulações sobre simulações primeiro, que é para levarmos o outro no nosso jogo. Não é? A ocasião faz o ladrão, como conhecemos este ditado. Um pouco adiante, no início do capítulo 22 do Príncipe, Maquiavel estabelece uma distinção que nos pode ajudar a compreender a relação entre estes dois tipos de juízo que acabamos de analisar, o juízo pelo olhar e o juízo pelo sentir ou tocar. Trata-se, na prática, de uma tipologia da inteligência especificamente política. E diz Maquiavel, são de 3 géneros os cérebros. Um entende por si, outro discerne aquilo que os outros entendem. O terceiro não entende nem por si, nem através dos outros. O primeiro é excelentíssimo, o segundo, excelente, o terceiro, inútil. De uma certa maneira, como se Maquiavel, com esta distinção, sugerisse a existência de 3 tipos de juízo político. Aquele que se funda numa experiência pessoal do toque, aquele que resulta do olhar e do ver, e finalmente aquele que não é capaz nem de tocar, nem de ver, e que se encontra desorientado, perplexo, como dizia o filósofo judeu Maimónides, que escreveu uma obra chamada Guia dos Perplexos, cuja primeira tradução para espanhol foi Guia dos Turvados. Ora, estes não têm nenhum olhar, porque pura e simplesmente estão desorientados. É aqui que se vai buscar votos aos perplexos e aos turvados, não é? Se o juízo do olhar pertence ao vulgo, ou seja, ao comum dos homens, à maioria dos homens, o juízo do tocar, sendo capaz de uma aproximação efetiva ao objeto, deverá estar ao alcance de um príncipe prudente e astuto. Não que o príncipe, atenção, consiga alguma vez desobrigar-se do juízo do olhar do vulgo. Pelo contrário, é muitas vezes prisioneiro dela. E Maquiavel não só não se cansa de recordar que os homens são constantemente impelidos a julgar aquilo que lhes parece, como nos fornece uma sugestiva indicação de como os homens em geral julgam. Assim, num outro livro célebre de Maquiavel, chamado Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, Maquiavel afirma o seguinte, cito, a maior parte dos homens alimenta-se tanto do que parece como do que é. Assim, muitas vezes, movem-se mais pelas coisas que parecem do que pelas coisas que são. Fim de citação. Ora, na medida em que a condição fundamental da política é que ela se jogue no espaço teatral da aparência, também o príncipe deve ser capaz, e ele porventura mais que qualquer outro homem, de julgar um jogo cuja regra fundamental pode ser enunciada, eu diria que intemporalmente, do seguinte modo. Em política, tudo aquilo que parece é. Dir-se-ia que o jogo político é como uma lâmpada. Ilumina a própria lâmpada e tudo o que se encontra à sua volta. Porque todo o parecer é um aparecer. Assim, na medida em que está na posse de um saber empírico concreto dos meios de fabricação da aparência, de produção da sua própria imagem, o príncipe descrito por Maquiavel deverá dominar como ninguém os efeitos políticos da sua própria aparência. Portanto, esse príncipe deve ser senhor do seu aparecer. Salazar, que era discípulo de Maquiavel, escreve ele próprio nas entrevistas com António Ferro, eu estou sempre aqui fechado, tanto estou no Recife como no Porto, portanto ele sabia aparecer. E só aparecia quando, na sua computação política, achava vantajoso para a sua projeção da imagem. Porque quando se aparece, inevitavelmente se parece isto e logo o outro. Portanto, é melhor não aparecer, falar pouco, ter o sentido da ocasião, da oportunidade, etc. E faço aqui uma pausa sobre Salazar. Já voltamos a Maquiavel. Lembro aqui António de Oliveira de Salazar, discípulo confessado de Maquiavel, que num discurso chamado Fins e Necessidades da Propaganda Política, afirma o seguinte, citação,
para a formação da consciência pública, para a criação de determinado ambiente, dada a ausência de espírito crítico ou dificuldade de averiguação individual, a aparência vale a realidade. Ou seja, a aparência é uma realidade política. Quantos acontecimentos da vida política se regulam só pelas aparências? Fim de citação. Ora, isto é sabedoria política de primeira água. Então, politicamente, tudo aquilo que parece é. Isto é o princípio, digamos, perceptivo que estrutura toda a propaganda salazarista e que nela constitui o seu mais, digamos, efetivo instrumento de governo. Mais duas citações de Salazar. A verdade é que politicamente tudo o que parece é. Quer dizer, as mentiras, as ficções, os receios, mesmo que injustificados, criam estados de espírito que são realidades políticas. Sobre elas, com elas e contra elas se tem de governar. Sim. Significativamente, Salazar não se furta a caracterizar e a enumerar alguns exemplos de realidades políticas que lhe parecem potencialmente perigosas. Vejam, cito, simples gracejos podem ter a aparência da cerada crítica. Palavras de desânimo em momento de cansaço podem ter a aparência de falta de fé. A legítima ansiedade de perfeição e progresso pode dar a aparência do desgosto ou da revolta, porque nada se fizesse ainda ou nada se fizesse bem. Aquele que ouve e passa supõe esfriado o entusiasmo, perdida a fé, desaparecido o espírito de luta, abandonando o campo ao inimigo, e isso deu-lhe atrevimentos e aumentou-lhe as forças. No entanto, no fundo das inteligências e dos corações, nada há mudado. Fantástico uso do verbo haver. No entanto, no fundo das inteligências e dos corações, nada há mudado. Nada há mudado senão as aparências. Mas essa mudança é às vezes enorme. Cuidado com as aparências, porque politicamente o que parece é. Isto é forma que é. Numa conversa com o António Ferro, numa daquelas entrevistas, pergunta-lhe assim, então o doutor, não, porque é que não é menos frio? Não vai para junto do povo, para sentir o seu calor, como o Mussolini, ele não gostava do histrionismo do Mussolini, do Salazar. E então o António Ferro sai-se com esta. Então, mas o maquiavelismo, isso é uma maneira feminina de governar. As mulheres é que são dissimuladas e levam a delas adiante. Isto não são termos. E Salazar diz, mas há um maquiavelismo médio da humanidade que é legítimo. E, portanto, essa entrevista é muito engraçada. Então, mas vamos a Maquiavel. Político avisado, o calejado secretário Nicolau Maquiavel é sumamente sensível aos erros de avaliação constitutivos do juízo político. Contudo, neste particular, há que começar por dizer que tanto se equivocam os homens do vulgo como aqueles que Maquiavel reputa de excelente. Uns e outros se encontram sujeitos à extrema fragilidade e corruptibilidade do judício. Uns e outros são feitos de uma única e mesma natureza, massa. Aspecto decisivo aqui, a experiência profissional de Maquiavel diz-lhe que a formação do juízo do olhar é sobredeterminada por quê? Ora bem, pelo império que as paixões, que as emoções exercem sobre os homens, sempre cativas dos apetites e dos humores, e por definição, portanto, instáveis e volúveis. E no tal livro que acabei de referir, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, Maquiavel mostra como o juízo está indissoluvelmente ligado ao equívoco e como a volubilidade e a falibilidade que caracterizam o ato de julgar são uma consequência natural da pressão dos desejos e da variabilidade dos apetites, em suma, da disposição dos afetos e da intensidade das emoções, que muitas vezes estão para lá de todo e qualquer cálculo estratégico, racional, político. Ora bem, a esta falha constitutiva e permanente do juízo
que nunca é demais a repeti-lo, faz de cada ação política necessariamente uma representação, chama Maquiavel engano. Ora, na obra de Maquiavel, o termo engano surge associado a outros que gravitam igualmente em torno desta constelação do aparecer e do parecer. Quais são os termos do léxico de Maquiavel? Simulazione, dissimulazione, reputazione, fama, infâmia, glória. Portanto, é natural que a utilização que Maquiavel faz dos verbos parecer, mostrar, fingir, reputar, é natural que fique sempre sob a suspeita do engano. Todavia, em Maquiavel, e isto é que é o ponto importante, o parere, o parecer, e o engano são inseparáveis, e, portanto, são indiscerníveis. Eles partilham de uma mesma e única natureza e operam ambos na ordem necessária da ilusão política. Ora, o engano tem, no entanto, uma dupla natureza. O engano tanto pode ser um equívoco ou um erro de avaliação que decorre do exercício da faculdade de julgar, como pode ser um cálculo estratégico que visa confundir e ludibriar a formação do juízo político, condicionando-o. Trata-se, neste caso, nesta acessão, o engano de um artifício, de um ardil, de uma armadilha que se utiliza contra alguém. E, portanto, mas que funciona apenas na medida em que o outro se deixa levar pelas suas paixões e emoções e desejos. Ser vítima de um engano é ser vítima de uma ilusão. Isso significa o quê? Fazer uma série de juízos errôneos por causa das paixões. Há, portanto, um primeiro juízo que se engana, tanto quanto há um segundo juízo que faz do engano o instrumento de um estratagema, sendo que ambos são igualmente efetivos na política, um e outro. Se no primeiro caso o engano toma erroneamente o que parece ser pelo que efetivamente é, no segundo caso o engano é objeto de um cálculo estratégico e de uma dissimulação política cuja finalidade é tomada a conservação ou a ampliação do poder. Nesta última acessão, o engano é um artifício, ou se quiser, uma tecnologia política da ilusão, que torna a aparência tanto mais real quanto mais ela é aparente. Ela mergulha as suas raízes onde? As suas raízes mais profundas no exercício da astúcia e da fraude. A este respeito, Maquiavel é explícito quanto basta. Diz ele que um príncipe avisado, se quer de facto manter o seu poder e realizar grandes coisas, necessita do engano. E como ele afirma num capítulo dos discursos, intitulado Como se vem de uma baixa fortuna para uma alta fortuna, mais pela fraude do que pela força, raramente ou nunca um ator político atinge uma alta posição sem um uso combinado da força e da fraude, sendo que essa posição se atinge mais por meio da fraude, são os símiles de Maquiavel, a raposa, do que por meio da força, o leão. Ambas são necessárias, estrategicamente doseadas. E conclui Maquiavel, é necessário ao príncipe que queira fazer grandes coisas aprender a enganar. Aprender a enganar. Fim de citação. O engano, na acessão simultaneamente política e teatral que o termo possui na obra de Maquiavel, é, por assim dizer, o habitat natural do jogo político. Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã que emigrou para os Estados Unidos, muito conhecida hoje em dia, e que saiu aqui de Lisboa para Nova Iorque, acho que já há uma rua com o nome da Hannah Arendt em Lisboa. Mas, bom, Hannah Arendt, que era admiradora, confessa, do pensamento de Maquiavel, observou o seguinte a respeito da articulação da aparência com o engano. Diz ela, os homens e os animais possuem todos uma habilidade inata para manipular a aparência a bem do engano. Fim de citação. É efetivamente o engano que configura o terreno movediço onde todas as ações políticas aparecem e se dão a ver. Pela sua própria natureza, a aparência que estrutura a esfera do político recusa-se quer à transparência, quer à imediatidade. Ora, esta aparência é, portanto, genética e inexoravelmente opaca, porquanto essa opacidade resulta da própria instabilidade, volubilidade que caracterizam
o que Hannah Arendt, retomando uma expressão antiga, chama os assuntos humanos, isto é, a política. Uma vez mais, como observa Hannah Arendt, idiosincrática leitura de Maquiavel, cito, na política, mais de em qualquer outro campo, não temos de possibilidade de distinguir entre ser e aparência. No domínio dos assuntos humanos, ser e parecer são de facto uma e a mesma coisa. Fim de citação. Ainda segundo Arendt, o conselho de Maquiavel a respeito da aparência deixar-se-ia resumir do seguinte modo. Cito novamente Hannah Arendt. Não te importes com o que és. Isso não tem qualquer importância no mundo da política, onde as aparências e não o verdadeiro ser contam. Se podes proceder de forma a aparecer aos outros como desejaria ser, isso é tudo o que pode ser exigido pelos juízes deste mundo. Fim de citação. Concluo. Numa esfera política que se constitui como um espaço de visibilidade, ser é necessariamente parecer. O próprio ato de aparecer reclama constantemente um juízo face ao que aparece e ao modo como isso que aparece se dá a ver, o que chamei campo de visibilidade do político no início. O ato de aparecer precipita a formação de um juízo sobre o que parece nisso que aparece, já que o aparecer não pode deixar de parecer isto ou aquilo. É, portanto, pelo parecer que a aparência é levada à aparência. Daí a importância da ilusão e do iludir no jogo político, e daí também a sua necessidade. De uma certa maneira, a política não é senão a arte de responder a uma ilusão com outra ilusão. Sem um apelo à ilusão, a política cessaria. Por isso, considera Maquiavel, o desejo intestinamente político de ser iludido encontrará sempre no seu caminho a vontade de iludir. E cito e concluo, e são tão simples os homens, e obedecem tanto às necessidades presentes, que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. E agora pergunto, ficaram iludidos com Maquiavel? Obrigado. Quem deveria fazer esta conferência era o Dr. Manuel Monteiro, porque ele é um homem que tocou durante muito tempo e por vezes tocou muito bem. Faz parte, não é? Faz parte. Agora vou focar nos jovens. Vou voltar de Saldanha, então vou dizer que tenho que parar de focar, já está, imagina. Professor, já agora aproveito a deixa. Professor, não tem. Senhor professor, nós, no meio então de tanto realismo e de tanta análise do que realmente é sem idealismos da obra de Maquiavel, é possível extrair da obra de Maquiavel alguns traços de convicções pessoais que Maquiavel tivesse, de mais idealistas que se consiga ir buscar mesmo no meio de uma obra tão realista? Não sei se... Assim, respondendo diretamente, creio que talvez não. Maquiavel era um homem muito pragmático. Portanto, também foi enganado. E muitas vezes. Há um romance de um grande escritor, Somerset Maugham, um conto magnífico, que em português foi editado pelos Livros do Brasil, chamado Maquiavel e a Dama. É um livro extraordinário. Somerset Maugham é um grande romancista, como sabem, e ele mostra, faz uma sátira, aproveitando as comédias de Maquiavel, que ele imita, e lendo as biografias, e lendo a obra de Maquiavel, Somerset Maugham, a história é mais ou menos assim. Há um miúdo que vai fazer um estágio com Maquiavel, digamos assim. Maquiavel ia de cavalo nas suas missões e tal, e há um rapaz de Florença, lá da elite florentina, que vai fazer um estágio com o senhor Nicolau Maquiavel. E depois, claro, o Maquiavel passava muito tempo fora de casa e não via a Marieta tantas vezes quanto desejava, e quando ficava albergado em algumas pensões, lá deitava o olho a alguma rapariga, e às vezes também aos rapazes.
Mas isso é o que se conta em algumas biografias, sempre salvaguardando que ele era sempre em posição ativa e não passiva. Quando isso acontecia. Quando isso acontecia. Estas coisas são inverificáveis, mas é só para dizer que, então, o conto é muito bonito porque, copiando, por assim dizer, com muito talento, as sátiras de Maquiavel, a Mandrágora, consegue pôr o Maquiavel a ser enganado pelo jovem que vai para a cama com a mulher com quem Maquiavel queria ir. Enfim, estando a resumir o... Mas o livro é muito bom. Creio que não podemos ver ali idealismos, muita astúcia, muito pragmatismo e muito sangue frio. Não é? Há um... Enfim, sim, se é que respondi mais ou menos. Obrigado pela pergunta. Creio que o professor Jaime Nogueira Pinto diz que Maquiavel tem uma leitura assim muito fria de Maquiavel, muito maquiavélica, que não é necessariamente assim, porque se pode, passo o anacronismo, se pode ver que o Maquiavel é um defensor da soberania dos povos, um garante da liberdade. Sim, Qualquer coisa assim. normalmente há dois Maquiavéis para alguns autores, para outros só há um extremamente coerente. Uma coisa é o Príncipe, portanto é visto por muitos intérpretes como um manual para gangsters, era assim que lhe chamava o Bertrand Russell, como pode ser visto como uma maneira de abrir os olhos ao povo, ver como és governado, dominado, aprende a conhecer as técnicas, não é? Mas há. E depois, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, uma obra muito menos conhecida do grande público, são uma apologia e uma defesa da liberdade republicana. E, portanto, aqueles autores como o Quentin Skinner, por exemplo, na Escola de Cambridge, ou John Pocock, há autores que veem em Maquiavel, na transição do príncipe para os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, veem uma profunda coerência e unidade nas duas obras. Há outros que veem uma profunda contradição. A verdade é que Maquiavel era um grande escritor, não era só um grande pensador do político, era um dos maiores escritores do Renascimento, na sequência de Dante, Petrarca, Boccaccio, etc. Maquiavel escrevia maravilhosamente. O autor que vamos abordar na segunda parte era outro grandíssimo escritor. E entender Thomas Hobbes e, digamos, as limitações que ele tinha na expressão, consoante as lutas políticas durante a Guerra Civil Inglesa. Portanto, ele acautelava uma certa arte esotérica de se dissimular para, enfim, poder beneficiar da proteção do governante do momento. Também há outro grande escritor. O que é notável é, de facto, que estes grandes autores são grandes estilistas, no sentido que são grandes cunhadores de terminologia e de fórmulas políticas que serão sempre eternas, não é? Não, enfim. Mas, portanto, sim, Maquiavel é um defensor das liberdades republicanas, um defensor de que o povo julga melhor que os príncipes, etc. Podíamos estar aqui uma hora a falar sobre isso, mas basicamente é isso. Em relação à sua intervenção, sobre a distinção entre simular e dissimular. Tu praticamente usaste os termos como sinónimos. De facto, há determinadas religiões que aparecem como sinónimos. E justamente o que eu queria perguntar era sobre essa simonímia em Maquiavel. Porque, quer dizer, depois já é verdade pela literatura fazer a distinção, dizendo que, na verdade, simular não é exatamente o mesmo que dissimular, não é? Claro, não. Portanto, simular é uma forma de fazer com que pareça ser alguma coisa que não é. Não é? E não parecer, e dissimular o... Dissimular é fazer com que não pareça alguma coisa que é. Exato. E, portanto, há aqui abre-se a margem para aquilo que se vai chamar o período barroco, não é? Dissimulação honesta. Do italiano, exatamente, que é um grande autor quattro accetto. Exatamente. Portanto, como é que tu na interpretação que fazes no Maquiavel, simulação e dissimulação são exatamente a mesma coisa? Não, de todo. Eu usei uma palavra à frente da outra porque o momento político e a ocasião para, digamos, o príncipe cavalgar a fortuna
ou exige um grande poder de simulação, e também, quando é extremamente necessário, a dissimulação. Mas eu juntei, mas de facto estão separados, claro, claro. As duas coisas ao mesmo tempo turvariam o espírito, não é? Mas é um jogo de simulações e dissimulações. Esse conceito, quem escreveu melhor sobre ele, a meu ver, foi Jean-Pierre Cavaillé, num livro sobre a ideia de dissimulação, enfim, no Barroco, justamente, que é a época áurea dessas projeções, não é? Das imagens. E era importante para o príncipe dissimular isso, se calhar. Era importante investir na arte, aquilo que dava valor dos governados, ficarem maravilhados com o que ele investia nas lindas obras cheias de ouro e não investia na educação. Na zona mais a norte da Europa, muitas vezes as pessoas, até porque a educação protestante, investiam bastante na educação dos povos, já que este príncipe não está, de uma certa maneira, embora tenha as suas vantagens, os príncipes do Renascimento eram realmente poderosos, mas tendo de alguma maneira a limitar as hipóteses do povo e da população e do próprio país, tendo em conta que os do norte da Europa, ao terem o poder do ensino, o poder de saber escrever, e no fundo se calhar não caírem tão facilmente em simulações, conseguir ter uma vontade, uma capacidade de investir que os outros não tinham, mas seria, de uma certa maneira, a limitar a capacidade e a levar à queda dos próprios países. Sabe que um dos discípulos de Maquiavel na Alemanha, está a falar de protestantismo, luteranismo, etc., justamente o Frederico da Prússia, que escreveu um anti-Maquiavel. Mas quem o ajudou a escrever o anti-Maquiavel foi este senhor, agora esqueci-me do nome, eu ajudo-me. Quem ajudou a escrever o Voltaire. O Voltaire ajudou muito e era um homem eminente lá da corte. Só que o anti-maquiavelismo às vezes é apenas uma face do maquiavelismo, sabe? Porque a sua pergunta condensa, de certa maneira, todos os significados do maquiavelismo. Acusar alguém de ser maquiavélico é uma arma de arremesso político e, por exemplo, os protestantes diziam que os católicos eram maquiavélicos e vice-versa, não é? De repente, o nome e a reputação de Maquiavel são usados no combate político, não é? Os anti-maquiavelistas não foram menos maquiavelistas do que os maquiavelistas, mas a ideia da cultura na Alemanha, há uma diferença, por exemplo, nos conceitos de civilização, de cultura, diferentes, por exemplo, da França ou da Inglaterra. E, de facto, os alemães dão sempre muito mais valor à interioridade, enfim, à educação, à cultura. Há um livro de Freud chamado em inglês como é que é mal-estar na civilização, mas em alemão é Das Unbehagen in der Kultur, portanto, mal-estar na cultura, porque aquilo que é civilization para os ingleses, ou civilização para os franceses, no lado alemão é mais a cultura, não é? A civilização é uma coisa mais postiça. O alemão está sempre preocupado com a autenticidade, etc. Mas eu creio que, apesar dos inúmeros efeitos da reforma, que foram justamente contra o maquiavelismo da Cúria Romana, do Papa, não deixam de ser menos maquiavélicos, no sentido menos instrumentais do que a maldade dos povos latinos. Enfim, não respondi bem, mas é uma questão também um pouco complexa. Força. Disse que o príncipe deve saber, o Maquiavel disse que o príncipe deve saber aparentar piedade, dignidade, humanidade, integridade e religiosidade. Exato. O professor também disse que Maquiavel dá prioridade à religiosidade. Ele diz que é, Esta é a mais importante. porque ele diz, e sobretudo, isso tem mesmo que parecer ser, não, ainda que não seja. Essa é extremamente necessário que ele pareça ser religioso. Tem a ver com o contexto da época? Sim. Ou tem a ver transversal de... Tem. Repare, o meu príncipe da época foi o rei Dom Fernando Católico. A leitura do príncipe,
O príncipe ideal, chamemos assim, por uma simplificação grosseira terminológica, seria o César Borgia, não é? Com quem Maquiavel se encontrou várias vezes em negociações, que era filho de um Papa, o Alexandre VI, não é? O Rodrigo Borgia, que ocupava a cadeira de Pedro nessa altura. E o Maquiavel tinha um fascínio tremendo pela astúcia e pela potência de fraude do César Borgia. Mas o príncipe que está, na minha opinião, já fiz uma conferência ou duas sobre isso, digamos, implícito no príncipe, é mais o Fernando Católico do que o César Borgia. Porquê? Essa aparência de religiosidade foi magistralmente simulada pelo Dom Fernando, e há um episódio que é a expulsão dos marranos, dos cristãos novos, como se chamavam em Portugal, ou dos conversos, como se chama, da Espanha, em que justamente colorindo, é um verbo de Maquiavel, disfarçando, maquilhando, colorindo a crueldade da piedade e, portanto, a religiosidade, a beatice. Eu conseguia projetar essa religiosidade, digamos, no seu tempo, como talvez nenhum outro príncipe, porque foi ele que reuniu os reinos medievais só a Espanha desde essa altura. Nós não podemos referir-nos a espanhóis antes do edito de expulsão dos judeus e dos mouros de Espanha. Só aí, com a conquista de Granada, foi uma guerra que demorou 10 anos, e com o edito de expulsão de judeus e mouros, é que propriamente há a Espanha, que é a junção das coroas de Aragão com Castela, não é? Mas a religiosidade é importante porque naquela época, não é como agora no nosso tempo, não é? Tinha que se simular bem essa religiosidade. E precisamente, no nosso tempo, como é que o professor acha que destas outras 4 vezes não, de acordo com Maquiavel, qual é que seria a interpretação para o gladiador? Sim, como temos uma cultura religiosa cristã secularizada, talvez a humanidade, a fidedignidade, ou seja, se o príncipe é uma pessoa em cuja palavra se pode confiar ou se falta a palavra, hoje levanta o problema da mentira. Não? Ninguém se escandaliza já que os políticos façam mentira, promessas que não cumprem. Nem sequer são penalizados por causa disso. Portanto, é um reconhecimento implícito que a mentira não é tanto uma trafunice moral e abjeta de uma pessoa mal formada, mas que é uma necessidade intrínseca ao próprio político. A Ana Arendt, por exemplo, que é uma leitora aqui de Maquiavel muito importante, diz mesmo, a mentira tem com a ação uma intimidade tremenda, porque cria factos novos, tem aberturas para a novidade. A mentira cria o novo, ainda que seja falso ou apócrifo. Portanto, a mentira faz parte intrínseca da política. Não pode haver mentira política sem mentira, sem ilusões. Acusar um político de ser mentiroso como é que é dizer? É um bocado estúpido, no limite, não é? Porque eu lembro-me do Dr. Mário Soares, que há uns anos tinha uma certa opinião, diziam os jornalistas, agora mudou de opinião. Pois, mas eu não sou burro, não é? Disse Mário Soares, não por estas palavras. Eu adapto-me aos tempos, não é? Não morro como político, não é? Não estou aqui a defender um uso da mentira ad hoc, mas quer dizer, a mentira é a criação de cenários que convém às vezes à própria boa governação. Quando se invocam certos estados de exceção através da doutrina da razão de Estado, é porque a necessidade cria a sua própria lei, não é? É mais forte. A necessidade cria a sua própria lei. Exato, é isso. Muito bem. Estou apenas a ver, tem mais. Obrigado. Uma pergunta é mais, se calhar, não tem nada a ver com o outro. A primeira foi quando estava a falar de Salazar, referiu que ele também tem muito cuidado em só aparecer, às vezes, ou está sempre a aparecer. E parece-me, se calhar, com a organização do Orçamento de Estado, tivemos muitas operações e posições de posicionamento. Portanto, aqui a pergunta seria se a Maquiavel, ou em discípulos de Maquiavel, ou Salazar, se existe algum cuidado também com a questão do tempo e de não, se calhar, saturar jornadas com várias imagens, né? E a pergunta principal será que pareceu-me que o espaço político de opinião
parece-me ser útil para Maquiavel. Mas, no entanto, agora falamos muitas vezes que temos um espaço crítico para estar limitado, cheio de bolhas, e, portanto, era saber se existe alguma adaptação que seria necessária ser feita à doutrina de Maquiavel para, lá está, para adaptar a projeção da imagem desses vários espaços, ou se é uma adaptação simples, de acordo também com agora haver das circunstâncias mais fragmentadas. Acho que estou a entender mais ou menos a sua questão. Bem, não é por acaso que vivemos numa época em que a política é feita com muito spinning, não é? Portanto, os executivos, os gabinetes dos primeiros ministros têm equipas tremendas de pessoas que fazem uma máquina de spinning importante. São centros de observação da opinião pública, não é? O que é que vamos discutir para a semana? O que é que interessa ao príncipe, ao primeiro-ministro, que seja objeto de discussão para a semana? Inner Circle reúne é isto e não aquilo. E, portanto, é preciso tirar o barro à parede e antecipar qualquer objeção. É um pouco como no xadrez, não é? Eu sei que se disser isto, o meu opositor vai fazer esta jogada, e se for assim eu faço outra. Portanto, é uma questão de apropriação da ocasião e de pôr os outros a reboque de si mesmo e não o contrário. O político que anda a reboque das objeções, das críticas, do escrutínio, e que se perde a responder a ele sem nenhum plano, não vai muito longe. Depois fica no seu próprio prisioneiro, no seu próprio labirinto de reatividade. Tem que haver, portanto, como é que se diz hoje, proatividade. Uma proatividade para antecipar as coisas. Hoje é muito difícil, creio, governar sem uma atenção e uns agentes duplos na própria opinião pública, não é? Portanto, temos que ter a mão longa do poder, tem que estar também na comunicação social, nos média, mas isso tudo é hoje altamente profissionalizado, esse trabalho de spinning, não é? Há funcionários pagos pelos partidos, pelos executivos, pelos ministros, para estarem atentos justamente à maneira como a população responde à imagem, não é? E consoante essas respostas, assim, umas adaptações sucessivas, mas não convém, diria eu, ser demasiado adaptativo, porque isso é o reconhecimento também de uma certa fraqueza. Por outro lado, depende sempre da ocasião. Reconhecer um erro ou uma fraqueza pode dar uma pujança política tremenda, não é? Sobretudo num povo mais beato, num povo mais crédulo, num povo que gosta de ver o soberano ajoelhar-se e dizer, eu sou mortal e tenho pés como vocês, sou igual e tal. Enfim, não sei se respondi, mas um pouco por aqui.